Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta Um Olhar que Cura, de Padre Paulo Ricardo. Livro da editora Canção Nova. Leitura Padre Paulo Ricardo. Um olhar que cura. Terapia das doenças espirituais. Introdução. Sou padre e sempre fui apaixonado pelo sacerdócio católico. Desde os meus primeiros tempos de seminarista, participar de uma ordenação sempre foi uma experiência revigorante. Ver a alegria e a generosidade com que um jovem sobe ao altar pela primeira vez, para oferecer o santo sacrifício da missa. Penso que, para a maioria dos sacerdotes, os primeiros anos de ministério são amenos e frutuosos. Oferecer-se com o Cristo no altar, realizar o sonho de infância, acalentado por tantos meninos que brincaram de missa. Capítulo 1. Filáusia, a mãe de todas as doenças. É próprio do homem amar, como é próprio da luz iluminar. Esta verdade ressoa em nossos corações como algo evidente e, ao mesmo tempo, difícil de acreditar. Ao ouvi-la, sentimos um forte apelo para alçar voo na arriscada aventura de amar. Mas dentro de nós, melhor ainda, diante dos nossos olhos, encontramos a evidência patente. Filáusia doente. A partir deste quadro positivo, compreendemos o que há de errado conosco, uma vez que a doença é sempre a desordem de algo positivo, ou seja, uma disfunção do organismo saudável. É muito importante, ao longo de todo este livro, nunca perdermos de vista o fato de que a doença é sempre uma perversão da saúde. Por trás do pecado, sempre existe uma realidade positiva, um dom de Deus, que está sendo usado de forma prejudicial e destruidora. O mal é sempre a perversão de um bem. O diabo. Um olhar que cura. Terapia das doenças espirituais. Introdução. Sou padre e sempre fui apaixonado pelo sacerdócio católico. Desde os meus primeiros tempos de seminarista, participar de uma ordenação sempre foi uma experiência revigorante. Ver a alegria e a generosidade com que um jovem sobe ao altar pela primeira vez, para oferecer o santo sacrifício da missa. Penso que, para a maioria dos sacerdotes, os primeiros anos de ministério são amenos e frutuosos. Oferecer-se com o Cristo no altar, realizar o sonho de infância, acalentado por tantos meninos que brincaram de missa. Também para mim foi assim, mas nem tudo eram flores. Nos primeiros anos de ministério, havia algo que me incomodava, a direção espiritual. Recordo-me que saía dos atendimentos com uma insatisfação. Não que eu tivesse negligenciado a minha preparação. Tinha a consciência tranquila de ter estudado muita teologia, moral e direito canônico. Mas havia a sensação de que algo faltava. Não se tratava de saber distinguir o que era pecado ou não, porque isto eu sabia. A questão era como ajudar efetivamente os meus dirigidos. No início de meu ministério, retomei os estudos de psicologia. Sempre gostei dessa ciência. No entanto, não era um psicólogo. E mesmo que fosse, tinha plena consciência de que não era isso que as pessoas procuravam.
quando buscavam a direção espiritual. Em 1999, quando deixei de ser apenas reitor do seminário menor para me tornar também reitor do seminário maior, a situação se tornou ainda mais incômoda. Agora, como formador do seminário maior, não deveria somente dirigir as pessoas espiritualmente, mas também ensinar a dirigir. Simplesmente, eu não estava seguro. Os livros à disposição ou pareciam reinventar o caminho, valendo-se de psicologismos e de uma teologia liberal da qual nunca fui simpatizante, ou ressabiam de um moralismo muito difícil de se apresentar ao homem moderno. A verdade dos antigos manuais continuava verdadeira. No entanto, o problema não está nas verdades antigas, que sempre são e serão verdadeiras, mas em como expor e conduzir o homem moderno até estas verdades. Foi nessa época que peguei por acaso um livro que já estava há quase 4 anos em minha prateleira. L'esicasmo, cos'è, come lo si vive. O exicasmo, o que é e como se deve vivê-lo. Quando cheguei ao capítulo A Purificação dos Pensamentos em Evagrio, o monge, as escamas caíram-me dos olhos. Os santos padres. Era aquilo que eu buscava. Não era necessário inventar um caminho. Ele já existia. Homens muito mais sábios e muito mais santos já o haviam preparado para nós. É evidente que os santos padres não eram uma novidade para mim. Meu próprio trabalho de mestrado foi baseado numa regula iuris extraída das cartas de São Gregório Magno. Mas o que eu tinha naquela época era uma admiração arqueológica, romântica, na melhor das hipóteses. Os padres não eram aquilo que deveriam ser, pais, porque eu não tinha a atitude de filho que deveria ter. Para que eles sejam nossos pais, precisamos deixá-los gerar a nossa mentalidade. Este livro nasceu dos anos de estudo e ensino a respeito do tema da cura das doenças espirituais. Seu propósito é ajudar os leitores que desejam iniciar o estudo desse tema e, mais importante ainda, pretendem trilhar o caminho da própria cura. Para que a doutrina dos Santos Padres se apresente em sua verdade e grandeza, não é possível abordá-la como quem olha de fora, igual a quem quer bisbilhotar uma casa, olha pela janela, mas não quer entrar. Esta é uma das grandes dificuldades de um mundo moderno compreender a fé católica. Quem quer julgar o ensinamento da Igreja, mas não deseja entrar na Igreja, permanece com um conhecimento, na melhor das hipóteses, superficial, quando não distorcido. Também o padre e o diretor espiritual que desejam fazer bom uso desse livro deverão utilizá-lo como aquilo que é: um convite para uma conversão interior e para um maior aprofundamento. O melhor laboratório de experiências do diretor espiritual é a sua própria alma. A estrutura do livro é bem simples. Os 2 primeiros capítulos são mais gerais e introdutórios. Será estudada a raiz de todos os problemas espirituais, seguida de uma espécie de árvore genealógica, conforme a lista clássica das 8 doenças que dela decorrem. Depois, estudaremos as 3 primeiras doenças e suas respectivas terapias: gula, luxúria e avareza. As outras 5 doenças, ira, tristeza, assídia, vanglória e soberba, serão tratadas no 2º volume deste curso. Existe uma razão para tratarmos primeiro destas 3 paixões desordenadas: gula, luxúria, avareza. São as doenças mais grosseiras, mais ligadas ao mundo material e as primeiras que devem ser enfrentadas no processo terapêutico. E embora possam afetar as pessoas mais progredidas no caminho espiritual, podemos dizer que são típicas dos iniciantes no processo de conversão. Também a ordem em que iremos apresentá-las é a dos Santos Padres,
A luxúria é apresentada logo depois da gula, porque dela deriva e está intimamente ligada, tanto enquanto doença como enquanto terapia. A avareza é apresentada com frequência como um terceiro passo. Algumas pessoas podem se chocar com a severidade do pensamento apresentado neste livro. Mas os padres da Igreja desejam apenas prestar o serviço de nos colocar debaixo do olhar de Cristo, compassivo e exigente. Inspirada pela cena do juízo final, a arte sacra representa Jesus com a feição ao mesmo tempo misericordiosa e irada. É o Rei Juiz que diz aos que estão à sua direita: vinde benditos, e aos da esquerda: apartai-vos, malditos. Reúnem-se num só rosto, de forma paradoxal, as duas formas de Deus nos amar: a compaixão e a ira. O olhar severo é o amor que exige conversão e nos desafia. O olhar amoroso é o amor que acolhe e nos perdoa. Num único semblante, contemplamos o mistério pascal, morte e ressurreição, amor que supera todo entendimento, o olhar que nos cura. Esta imagem de Cristo foi feita no século VI e encontra-se no mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, no Monte Sinai. Trata-se de uma obra cuja técnica de pintura, encáustica, consiste no uso de pigmentos e de ceras tratados a quente. Este procedimento causa um efeito de translucidez imensa na obra. Quando olhamos para as metades separadas do rosto, conseguimos enxergar quase que duas pessoas diferentes. Mas, se unimos os dois lados, ficamos perturbados com aquela aparente contradição. Mas não se trata de esquizofrenia. Jesus não possui dupla personalidade. Jesus é a imagem do Deus invisível, a ponto de ele poder dizer: quem vê a mim, vê o Pai. E é com este amor desafiador e acolhedor que Deus Pai nos ama. Seria heresia escolher e optar apenas por um dos dois olhares. Heresia, hairesis, quer dizer exatamente isto: escolher, preferir apenas um pedaço da verdade. Se olharmos para cada época ou cada pessoa, notaremos uma tentação herética de escolher um destes olhares. Marcião, do século II, foi o primeiro a contrapor estas duas formas de amar, criando dois deuses. Para ele, existia um Deus mau, vingativo e irado do Antigo Testamento, e um Deus bom, amoroso e misericordioso do Novo Testamento. Deveríamos escolher o segundo e abandonar o primeiro. A Igreja lutou contra esta heresia desde cedo, compreendendo o desequilíbrio teológico e espiritual que se encontrava por trás daquela aparente coerência racional. O católico é sempre assim. Ele vê duas verdades de fé aparentemente contraditórias. Não escolhe nenhuma das duas, acolhe as duas e procura resolver aquela contradição com uma teologia. Mas o coração católico sabe que o seu esforço teológico é sempre limitado e humano. O importante é abraçar a fé completa, katolikos, completo, conforme o todo. Espero ter sido católico neste livro e ter apresentado o todo destes dois olhares. Não fujamos do olhar de Deus e em todas as páginas deste livro tenhamos presente a oração de Santo Agostinho. Senhor, ninguém vos perde, a não ser quem vos abandona. E porque abandona, para onde vai e para onde foge, senão para longe de vós, misericordioso, e para perto de vós, irado. Capítulo 1. Filáucia, a mãe de todas as doenças. É próprio do homem amar
como é próprio da luz, iluminar. Esta verdade ressoa em nossos corações como algo evidente e, ao mesmo tempo, difícil de acreditar. Ao ouvi-la, sentimos um forte apelo para alçar voo na arriscada aventura de amar. Mas dentro de nós, melhor ainda, diante dos nossos olhos, encontramos a evidência patente de nossa fragilidade. Uma espécie de força que nos leva a chafurdar na lama. A grandeza de nosso chamado contrasta clamorosamente com a miséria de nossa situação. Desde os séculos mais remotos, a humanidade perplexa percebe essas duas tendências contraditórias, mas não consegue explicá-las. Nós cristãos, no entanto, aprendemos a origem desta contradição por meio da única realidade que poderia esclarecê-la: a revelação. A revelação nos ensina: o homem é bom, mas está mal. Ou seja, o homem não é uma doença, mas está doente. O seu estado de doença espiritual requer uma cura. Esse livro se propõe a ser uma pequena introdução ao conhecimento deste estado doentio e de sua terapia, de acordo com a tradição mais antiga da Igreja. Qual seria, então, a primeira consequência deste estado doentio? Qual é a mãe de todas as nossas doenças espirituais? Segundo os Santos Padres, especialmente São Máximo, o Confessor, na raiz de todos os pecados está uma doença espiritual chamada filáusia. Filáusia virtuosa. De origem grega, filia, autos, a palavra filáusia designa o amor que uma pessoa tem por si mesma, o amor próprio. A definição etimológica, no entanto, não é suficiente. Ao afirmarmos que a filáusia é sinônimo de amor próprio, algumas pessoas poderiam ser induzidas a pensar erroneamente que se trata necessariamente de uma espécie de egoísmo. Mas não é assim. O significado originário da palavra filáusia é positivo e trata-se de uma virtude. O amor próprio não é uma invenção malévola do demônio ou do homem pecador. É isto mesmo. O amor próprio foi criado por Deus e pertence à natureza sadia do homem, como Deus a sonhou. Por isso, não é de se espantar que o próprio Jesus, depois de apresentar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, faça questão de acrescentar o preceito de amar ao próximo, tendo como medida o amor por si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, Nosso Senhor não canonizaria o egoísmo. É verdade que existe uma forma doentia de a pessoa amar a si mesma, e é a respeito deste amor desordenado que trataremos nesse capítulo. Antes de falarmos da doença do egoísmo, porém, precisamos reconhecer que existe uma forma sadia de o homem se amar. Como então funcionaria o coração de um homem sadio? Como é possível ter um amor próprio adequado e belo? Antes de tudo, o que se deve constatar é que o amor de si não é o primeiro passo. Se pensarmos em nossa história pessoal com sinceridade e profundidade, concordaremos com São João. Antes de qualquer amor surgir em nosso coração, nós fomos amados. Deus nos amou primeiro e o nosso amor será sempre uma resposta, um segundo passo. Disto se compreende por que no coração de um homem sadio não pode faltar esta resposta. O amor a Deus não é apenas uma das tantas qualidades do coração do homem. É a primeira e a mais importante de todas as qualidades, pois é a primeira verdade que Deus revela a nosso respeito. Santo Agostinho,
nos recorda que o ser do homem foi feito para responder ao amor de Deus, quando diz: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Por isso, amar a Deus não é um luxo, um acessório dispensável, e sim a realização de nosso próprio ser. Assim como é natural que uma videira dê fruto ou que uma abelha produza mel, é natural que um homem saudável ame a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não é uma exigência de um Deus ciumento e caprichoso. É o conselho de um Pai amoroso que nos ensina o caminho da felicidade. A consequência é lógica. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração, estaremos de modo indireto amando a nós mesmos, visto que não é possível uma pessoa amar a si mesma e odiar a fonte do seu próprio ser. Seria um contrassenso, uma atitude semelhante a meter a enxada nos próprios pés, ou cortar o galho sobre o qual se está sentado. Ao amar a Deus, a pessoa demonstra que ama a si mesma. Filáusia doente. A partir deste quadro positivo, compreendemos o que há de errado conosco, uma vez que a doença é sempre a desordem de algo positivo, ou seja, uma disfunção do organismo saudável. É muito importante, ao longo de todo este livro, nunca perdermos de vista o fato de que a doença é sempre uma perversão da saúde. Por trás do pecado, sempre existe uma realidade positiva, um dom de Deus, que está sendo usado de forma prejudicial e destruidora. O mal é sempre a perversão de um bem. O diabo não tem o poder de criar. Ele sabe apenas arremedar o Deus Criador e, ao perverter as coisas criadas como uma espécie de macaco de Deus, imita, grotescamente, as obras de Nosso Senhor. O egoísmo, a filáusia doentia, é um arremedo da filáusia virtuosa. O livro do Gênesis nos recorda que, por sedução da serpente, o homem começa a amar a si mesmo de forma desordenada. Sereis como Deus, promete o pai da mentira. E a partir do momento em que o homem se deixa enganar por esta falsa promessa, ele entra numa rivalidade invejosa com Deus como se ele fosse um inimigo, o obstáculo para a sua felicidade. Movido por este amor próprio equivocado, o homem se revolta contra a sua própria fonte. Começa a tratar Deus como seu inimigo e dele se esconde por trás dos arbustos. São Máximo descreve a forma como a filáusia doentia afetou nossos primeiros pais. O homem volta suas costas para Deus, para sua luz, e mergulha na matéria em busca de uma felicidade sem Deus. O primeiro pai, Adão, cego por não ter dirigido o olhar para a luz divina com o olho da alma, afundando as duas mãos na lama da matéria, nas trevas de sua ignorância, voltou-se completamente para as coisas sensíveis e a elas se dedicou inteiramente. Amor de si contra si. Ora, não é difícil perceber a loucura de quem se revolta contra o seu próprio Criador. Tal atitude iguala-se à de uma criança que dá socos e pontapés no pai que, com mãos amorosas, sustenta-a e impede que caia no precipício. Na tentativa de expressar a loucura deste amor doentio, São Máximo sintetizou, de forma bastante intuitiva, esta realidade patológica ao descrever a filáusia como o amor de si contra si. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.